Começando mais uma revisão aqui, hoje, dia 9 de janeiro de 2024. E antes de eu começar a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo também e compartilhe com os amigos, ok? Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então, se inscreva aí embaixo e bora lá para a análise do dólar. Setup das linhas no dólar, o que aconteceu? Considerar a linha preta, tá? Que a linha verde aqui é do 5R e não do 6R. Então, linha preta. Abriu aqui e aí houve o toque às 11 horas mais ou menos e praticamente chegou a pagar parcial e depois voltou. E se tivesse mantido o stop aqui em cima, teria estopado. Se tivesse arrastado para o zero, não teria saído da operação no loss. Mas aí depois testou a linha de novo aqui. Mas graficamente, no gráfico de candles, já não estava favorável essa operação de venda, vou falar depois por quê. E realmente teria estopado de novo. Se tivesse entrado de novo na venda, também teria estopado. Então, ficou desfavorável depois que rompeu a máxima do dia. Mas fica melhor de se ver no gráfico de candles. Em relação ao gráfico de... a regra de coloração, na verdade, o setup de regra de coloração do Renko, o que a gente teve aqui? A primeira cor a gente ignora. Então, a venda aqui ignorada e já trocou muito rápido para compra. Trocou rápido para compra, nem estava aqui na hora. E aí, já depois, 11, na verdade 11 não, 9 e 11, trocou para venda, que estopou. Aí, quando trocou para compra, que era 9 e meia, que praticamente não trocou para venda mais e foi até o fim do dia. Então, o Renko aqui foi bem interessante hoje, apesar de ser um dia bem travado no geral, porque se a gente for ver do range da máxima à mínima, praticamente 33 pontos. Isso não é nada, não é bom esse range aqui. Já em relação ao índice, o índice foi muito rápido também a troca de cor. Já no bloco 9 aqui, às 9 horas, então foi volatilidade bem da abertura mesmo, já trocou de cor, já seria meio que oportunidade de venda, mas muito rápido. E aí essa venda se manteve por um bom tempo, sem trocar, mais de 1.000 pontos aqui. E aí começou esse zaralho aqui de gatilhos com muitos ruídos. Então, compra estopada, venda estopada, compra estopada, venda estopada. A compra até andou alguns pontinhos aqui. E aí já era fim do dia e não valia a pena essa operação de venda aqui. Então, no Renko foi muito rápido essa operação de troca de cor. 9 horas praticamente. Foi exatamente na abertura. Já trocou, estava na compra, teve gap. Troca de cor muito rápido para venda. E não muda de cor nessa queda, só depois de tarde. Aí já não vale tanto a pena assim. O que a gente tinha aqui no dólar, no gráfico de candles? Comentei ontem, relembrando aqui, que nós tínhamos duas regiões importantes. Essa máxima, esse caixote, essa mínima aqui. E que poderia o preço estar formando uma figurazinha, que é ombro, cabeça, ombro. Seria interessante o preço abrir em torno dessa região para dar continuidade ao movimento de queda. O que o preço fez? Não fez isso. Abriu na região do 200 e aqui bem no meio de uma possível lateralidade. A região que abriu completamente complicada de analisar. O primeiro candle do dia foi um candle long leg doji, candle de indecisão. Gapzinho aqui praticamente então de alta. Faz um pullback nas médias em torno da 200, 9 nem cruzou VWAP também. Não vejo nada a ser feito, a gente começa a verificar aqui que tentava romper a máxima do primeiro candle ou a mínima e era só rompimento falso, rompeu, voltou, rompeu, voltou, rompeu, voltou, rompeu, voltou. Poderia romper e voltar de novo, então tudo dentro do primeiro candle. Não vejo nada a ser feito, até por isso o 13 também não é gatilho, porque o 13 já começou a testar muito a média 9, tentando sair a 200 já começou a configurar aqui um canalzinho que foi ainda respeitado até lá em cima, um canal aqui, cravou em 0,5% de alta, nada de reversão por estar longe das médias, faz um pullback agressivo, sem critérios para pensar em compra, testa máxima, rompe máxima, aqui essa região, tinha uma região próxima de liquidez que era a máxima de ontem, então estava bem próximo, mas não chegou a cutucar nessa hora aqui, voltou e aí quebrou esse canalzinho de alta formando um topo duplo. Um topo duplo aqui, o primeiro topo, segundo topo aqui, e caiu. Caiu até forte, só que travou. Travou no quê? Fibogap. Se eu marcar desse fundo, com o topo aqui, 50% de Fibogap travado praticamente. Aqui, pensar no setup da média de 50, até deu um gatilhozinho, até tinha questão de ter chegado esticado e tal, tinha confluência. O problema muito aqui, risco grande, era a média de 200. E
Então, essa média é exponencial e essa aritmética aqui. E aí, operar em torno delas é a gente confirmar que a média de 20 dos 60 não está em tendência, mas acabou dando certo. O preço foi, não respeitou a 20, subiu e foi testar a máxima. Quando testou a máxima aqui, eu comentei que estava querendo realmente buscar liquidez, não apenas da máxima do dia, mas a máxima de ontem, que estava bem próxima. E aí o preço faz um ombro, cabeça e faltava o pullbackzinho de pré-tendência. Aqui já tinha me tirado da operação da linha, pegou a proteção. E 2,43 aqui que eu comentei na hora que caberia até uma operação nesse 43 para pegar a liquidez. Parcial 1 para 1 por garantia, porque já estava tendo um gap entre candles aqui, complicado. E aí pegou 1 para 1. Se traçasse também espelhamento e ter outro alvo aqui em cima também, teria pego e pegou a liquidez. Quando chegou aqui, nessa máxima de ontem, a gente vê a barra forte que deu. Essa barra forte aqui, que acionou o stop de muitas pessoas, porém não tinha mais liquidez próximo. Falei que aí já ia ficar muito feio, porque nos 60 minutos teria que subir muito para chegar na próxima região de liquidez, que era aqui em cima. E isso aqui eram quase 40 pontos. Então praticamente o gráfico ia morrer. E aí faz um pullback, vou entrar no 48. LS ativo. Volta, quebra, faz aqui um mini topo duplo, quebra a média 9, vai direto na 20 com pullback forte, não entra nessa compra. Quebra a média 20, passa para baixo delas. E aí poderia até ser um gatilho esse 50, voltei do almoço na hora. Falei que poderia, porém, falei que sem risco retorno para a média 50. E aí nem conseguiu praticamente tocar na 50, começou a cair de uma forma bem estranha aqui em canalzinho. Teve uma reação forte, mas essa reação forte travou em 61 de retração, mas média de 9,20 começou a ficar sem tendência, 50 foi testada, mas não reagiu de primeira, 80 também, e aí aqui começou a fazer um movimento bem assim, raro, a gente vê, né, claramente, mas o famoso fundo arredondado aqui, formou o fundo arredondado, rompeu, fez o rompimento pós aqui, né, e neste candle 99, já era 17,10, a gente tinha que analisar uma coisa aqui muito importante, a respeito de ser talvez uma pré-tendência. Se a pessoa quisesse o risco, pré-tendência, deixa eu ver, desculpa, pré-tendência não posso, né? Já tinha rompido a máxima aqui. E tinha um canal, tá? Tinha um canal também no dia que estava formando. Então, 17h10, faltando quase uma hora praticamente para o pregão acabar. Tinha uma LT aqui. Eu podia duplicar, jogar para cima, poderia ser essa LT aqui de cima. Fez o fundo arredondado, pode ser que na minha visão essa seja a região desse topo desse fundo arredondado, rompeu, fez o pullback e gatilho. Fica a critério de vocês, que na minha opinião, pela hora do dia, a questão do volume, andou praticamente nada aqui, esse topo é a máxima, travado bastante, muito tempo. Se alguém entrou, ok, parcial aqui, 1 para 1, não chegou, teria estopado, fim do dia praticamente. Então, 99 aqui, um riscozinho entrar nessa operação aqui. Mas, no geral, essa daqui de baixo, pro gráfico de candles, foi até interessante. Até pagou bem. Deixa eu arrastar aqui. Pegou bem rápido, esses movimentos de liquidez são bem interessantes. Eu gosto muito de operar esses movimentos aqui, analisar no fluxo, pegando essas ordens. Então, praticamente isso, não vejo mais nada aqui possível a ser feito. Essa daqui fica a critério da pessoa achar que dava tempo ainda, era bom, tinha volume, porque não, se for ver pro volume, essa hora aqui do dia já cai, olha como que o volume estava praticamente, zero, tá? Zero. Então é isso aqui no dólar. Já o índice, então, a gente teve um movimento aqui no dia anterior, fechando praticamente no topo de sexta, da semana passada, fechou esticado e já abriu com um gapzinho de exaustão, o primeiro candle já foi um candle de força vendedora, confirmando a possibilidade da direção do dia. Média de 200 já estava flat aqui desde esse movimento todo. O que eu precisava ressaltar do macro? Eu comentei que o macro, aqui nós tivemos ontem o rompimento desse canal de baixa. E que se eu quero uma tendência de baixa, era interessante que não houvesse esse rompimento aqui e muito menos esse topo aqui. Ainda bem, hoje voltou para a região, caiu. E vai que, né, futuramente venha formar aqui, deixa eu desenhar, talvez, uma queda, né, topo duplo de continuidade, pode ser. Mas enfim, voltando para cá, que bom que o movimento voltou. Aqui,
Já teve um movimento esticado no primeiro movimento do dia. Pensar em bater contra a tendência que nem foi acionado, então evitaria stop. Volta a cair, começou a fazer uma mini deriva. Nada a ser feito, faz um pullback na média de 9. Vou entrar nesse 13 aqui. O 13, até perguntaram na hora, comentei dele. Na hora que ele se formou, a média de 20 estava bem afastada desse 13, estava perigoso. Aqui, pelo risco retorno, se eu entrasse, colocasse stop aqui, parcial 1 para 1 era nessa região. Se eu jogar da primeira barra para baixo, nós tínhamos praticamente risco retorno para 100%, até tinha risco retorno. Retração tem que me preocupar aqui, pegar esse topo com esse fundo, tinha problema da retração, mas era a região praticamente dessa região, dessa retração, estava tudo batendo 1 para 1 aqui. A questão realmente muito afastada da média de 20 na hora. O fechamento da barra, a mínima da barra com fechamento da média de 20, com mais de 400 pontos. Porém, acabou indo, reação normal. Rompeu o fundo, cravou exatamente essa região que eu tinha marcado de possível trava. Faz um pullback agressivo, não entra nessa venda do 21. E ainda bem, evitaria stop. Volta, quebra a média de 20, passa para cima dela. Média de 9,20 sem tendência aqui, já ficou feio. E aí, volta de novo. Aqui praticamente nada a ser feito. Não vou entrar nesse 33. Eu tenho que esperar o rompimento desse fundo aqui, para depois pensar em um pullback. Porque antes disso, 9 cruzou para cima, 9 cruzou para baixo. Poderia ser rompimento falso e já está confirmando aqui pra gente. Canalzinho já testando muito as médias. O preço tenta renovar fundo, começa a indicar fraqueza. Mais uma possibilidade talvez de cair, mas óbvio, longe da média de 9 não consegue muito ir com eficiência. Volta, faz um pullback, 10,39, 39 aqui, nem se fechasse com a situação das médias melhores aqui. Olha como que a 20 está estranha, né? Na hora que fechou o 39. O jeito como a média de 9 estava quebrando o canal, nem se eu não estivesse ignorando o início do dia, eu venderia aqui, pelo jeito como estava caindo em canal. E era a região deixa eu marcar a primeira barra de novo, 161 já testado, último alvo da primeira pernada do dia. E aí praticamente pelo 2 minutos, até comentei que foi muito rápido, mas um cenário bem feio de operar em canal. Só que esse teria até pago alguns pontos, o 98 de 2 minutos. Tinha risco retorno para 20, mas caindo em canal. Então não é bem a 20 que está forte, é a estrutura. Acabou pegando a primeira parcial exatamente. E aí teria pego a segunda aqui com VWAP média 50, começou a subir em forma de canal. Esse canal acabou rompendo o canal de baixa. Começou a embolar todas as médias. Todas, 80 a 9, 20, 50, só a 200 ali em cima. E finalizou tentando romper para baixo. Então, possibilidade até de gatilho, com um risco, até coloquei aqui, caindo em canal. No gráfico branco a gente vê essa questão desse canal aqui, que poderia travar em alguma parte desse canal e voltar a cair. Não são as médias que estão fortes. Tinha essa trava do fundo aqui de ontem. E depois ficou praticamente lateral, não dando oportunidade nenhuma a ser feito. Até porque já começou a formar aqui uma grande lateralidade no macro, que eu vou falar já já sobre isso. Hoje, a respeito de macroeconomia, foi um dia bem tranquilo. Não tinha notícia relevante programada. Essa semana praticamente gira em torno de quinta e sexta-feira, então tá morno, esperando, aguardando as notícias de quinta. Quinta-feira tem bastante coisa. E que a gente teve em relação à abertura, né? Antes da abertura, na verdade, do futuro aqui, como que estava lá fora? O que estava acontecendo? Índices asiáticos estavam subindo. Índices europeus, porque ontem, inclusive, os asiáticos caíram forte. Índices europeus em leve baixa, alguns até forte. Então, divergência em relação aos índices. Petróleo em alta, minério em forte queda. DXY em leve alta, S&P em leve queda. Juros americanos subindo. Então, se fosse olhar aqui, a única coisa meio divergente, as duas coisas que poderia ser o petróleo e o índice asiático, porque o resto estava tudo favorecendo ser índice para baixo e dólar para cima. Juros americanos subindo, dólar estava lá fora subindo, o S&P estava caindo, minério de ferro poderia puxar vale, praticamente os índices europeus caindo também, o petróleo estava subindo, poderia puxar petro para cima, e índices asiáticos também, mas Petrobras está muito esticado, tá?
Então, até comentei domingo sobre o gráfico da Petrobras, extremamente esticado em tempos gráficos maiores. E aí hoje, ao longo do dia, quando a gente tem praticamente aqui o IFNC caindo nesse patamar aqui de mais de 1%, para o índice conseguir subir vai depender muito da força da Vale e da Petro subindo. É tipo, o Petro precisava estar a 3% e Vale 1% para conseguir manter Ibov em nível positivo. Mas elas não fizeram isso e, pelo contrário, elas ajudaram o movimento de queda, que poderia ter sido muito pior. Mas, ok, tá tudo bem. E o dólar praticamente subiu, então a gente teve a correlação hoje de índice para baixo e dólar para cima, mas por que o movimento não foi com uma tendência fácil? Praticamente o índice caiu no início do dia e depois travou. Porque em dias que os juros estão tranquilos, são dias geralmente saudáveis, não sem movimento assim absurdo de volátil. Então os juros nem chegaram a patamar de 1%, mais de 1% para ser aquela característica de juros para cima, índice para baixo, dólar para cima junto, as ações tudo caindo também. Então não foi um dia assim, foi um dia até muito tranquilo. Lá fora, mais tranquilo ainda. A gente vê comparando, né, a barra de ontem, olha a barra de hoje do S&P, praticamente nada, um doji. DXY, se for comparar os últimos dias aí, travado em torno da média 20. Nós tivemos aqui o petróleo hoje virou, deixa eu ver se foi essa, não, esquece que eu falei de virar. Petróleo, mesmo que tenha fechado em alta, Petrobras não seguiu o movimento porque já está extremamente esticado. E minério de ferro realmente fechou em baixa hoje, rompeu a média 20. E aí puxou a Vale bem forte, então. Amanhã, praticamente, nós não temos também notícia, então a gente pode ter um dia bem desse tipo, igual hoje. E ontem também, né? Igual. E a espera realmente é por quinta-feira. Quinta-feira tem notícia relevante. Graficamente falando, então essa LT que eu tinha marcado aqui, eu nem vou considerar ela, vou tirar aqui. O que a gente tem do índice 60 minutos? A média de 200 de novo. E tá ficando bem bonitinho agora, porque não é bem essa figura, mas, né, tá com carinha de talvez ser um ombro, cabeça, ombro. E essa região desse fundo aqui, ó, que eu tenho esse caixote, é a região de que a gente tem de liquidez, tá? A primeira, que é o fundo que a gente teve aqui no dia 5 de janeiro. Média 200 não demonstrou força, então estou esperando pelo rompimento. Pelo gráfico oficial, recomendo que vocês tenham essa região marcada aqui, ó. Vai ser bem interessante. Outra coisa que eu vou marcar vai ser esses fundos aqui. Vamos ver se já vai abrir rompendo amanhã. Eu estou espero muito que não rompa esse aqui esticado sem dar gatilho. Seria bem interessante dar um gatilho antes de pegar venda aqui, até porque o canal de Keltner não tá mais. Olha que interessante, essa queda aqui, ela chegou nessa região, mas estava com o canal de Keltner. Então o preço meio que fez uma congestão para acumular de novo e talvez dar oportunidade de venda, porque Keltner agora se afastou um pouco, então tá tudo bem. E aí seria bem interessante a venda aqui. Não está esticado essa venda. O diário do índice iria confirmar que a quebra da média 20, até porque o semanal está longe da 9, longe da 20. Então o diário meio que fez um topo menor. Olha que bonitinho. Ainda bem que não rompeu a máxima de ontem. Cenário lindo, lindo, lindo para a gente ter uma quebra da média 20 aqui. Olha esse padrãozinho 1, 2, 3 invertido para continuidade e rompimento então daqui. Confirmando a simetria do movimento em A. Volta em A. E aí a gente tem alvos aqui embaixo, possíveis travas aqui embaixo para poder chegar. E aí, junto também, né, com a média 9 do semanal. E então, esperaria por esse movimento. Quero bastante, vai confirmar também as pernadas de Elliott, tá? Então, relembrando, perna 1, 2, 3, 4. Cadê a 5? Tem que acontecer a 5. Então, estou esperando pela 5 para depois, talvez, a gente ver uma acumulação de novo para voltar a cair. Ou, talvez, para começar a subir e fazer as ondas de Elliott de novo. Mas, por enquanto, aqui, cenário bem bonitinho para queda. Já o dólar, nada mudou, nada mudou. O dia mudou, mas nada aqui. A gente teve praticamente o fechamento, já tentando romper essa máxima aqui que eu tinha marcado o caixote. Não vou pagar porque subiu de uma forma bem estranha, podendo ser rompimento falso, até porque essa força vendedora que a gente viu acontecendo dia 5/1, essa barra forte de baixa aqui, ela tá tentando travar esse preço. Então,
a gente só vai ver uma força realmente compradora quando romper aqueles topos ali. E reparem bem, topo, 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 tá formando topos menores. Então, possível tentativa de romper é esse aqui antes de vir aqui em cima. Então, lateral, não vejo nada no macro. Se o macro tá difícil, o micro no 5 vai estar. Então, pernas pequenas de tendência é normal. Aqui hoje praticamente subiu em forma de canal no geral. Mas eu nem vou desenhar esse canal aqui. Mas subiu, que foi esse movimento. Então, aqui e aqui. Canalzinho, médias não estão em tendência. O canal, a estrutura do canal. Talvez amanhã a gente possa ver o retorno de volta para essa região de congestão aqui. Ai, ai, ai. E aí, volta. Olha, não, tá complicado, sem muitos comentários aqui em relação ao dólar. Deixa eu ver o que mais que eu precisava ressaltar. Praticamente isso, hoje foi um dia bem tranquilo mesmo, sem muito o que ressaltar. Uma coisa interessante do fluxo aqui para mostrar para vocês é que no início do dia, o índice teve aquela queda. E adivinhem só quem deu a liquidez, né? Então, nos primeiros minutos do dia, a XP comprou cerca de 32 mil contratos nos 10 primeiros minutos de pregão. Até chegar no pico, que foi aqui às 10h30, ela estava com 55 mil contratos na compra, dando liquidez para o movimento da venda. Então, um movimento bem interessante dela posicionar bem forte já na abertura. Achei isso diferente hoje acontecendo. E basicamente isso que eu tinha que ressaltar hoje, então. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade Thai Trader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos e diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?